Olá. Olá, queridos. Estamos começando mais um Café Cultural e hoje nós vamos falar de racismo, essa chaga, essa ferida que a nossa sociedade carrega há muito tempo e que muitos têm ainda dificuldade de enxergar uma coisa que é tão presente, tão dolorosa. E eu tenho aqui os professores, que eu tenho a honra de receber, 3 professores muito queridos e que têm uma presença muito forte. Eu queria começar falando sobre essa negação do racismo. Como se pode explicar negar um racismo onde um país que mata 3 vezes mais homens negros do que brancos? Segundo estudos do IBGE de 2017 foi o último ano que nós tivemos esses estudos, né? Para cá, agora está cada vez mais difícil a gente ter esses números, porque não está sendo prioritário para o nosso governo. Um estudo mostrou que de 100 mil jovens, 85 morreram, houve homicídio de homens negros, e de brancos 63,5%. Mulheres 10,1%, mulheres negras, e 2,5% de mulheres brancas. Os negros são mais assassinados, sim, no nosso país. São mais assassinados, sim. Eu queria saber em que momento da nossa existência o homem branco acreditou que era superior por causa de sua cor, superior às outras raças, as raças negras, as raças vermelhas, as raças amarelas. Em que momento da existência nós, brancos, achamos que éramos superiores? E hoje eu estou aqui com esses professores queridos. Eu estou ouvindo um retorno, não sei se vocês estão me ouvindo, estou ouvindo um som bem forte. Para a gente falar sobre racismo, esse preconceito profundo, histórico e doloroso da humanidade. É com muita honra que eu recebo a Tatiane Henrique, que é atriz, mãe, professora, mestre em memória social, doutoranda em artes. Jorge Vasconcelos, que é filósofo, é doutor em filosofia, é professor de teoria da arte da UF. E o professor Júnior, que é filósofo, historiador, mestre em história africana e é professor da Escola Bell. Eu queria agradecer e dizer mais uma vez que eu sou honrada em recebê-los. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da vida de vocês, do histórico. Podemos começar com a Tati. Começar gente, com as mulheres. Eu ia sugerir começar com o Júnior, talvez. Porque, gente, meu Deus do céu, porque eu sou péssima para falar de mim, eu sou péssima para iniciar as coisas. Eu ia realmente sugerir falar do Júnior, porque eu acredito que seja um dos motivos, né, da gente estar reunido aqui hoje, o acontecimento com ele, pelo qual ele passou, e acredito que seja um sintoma disso tudo que você acabou de falar agora. Júnior, você poderia? Tudo bem. Boa tarde, então, a todos, né? Boa tarde, Tatiana, boa tarde, professor, boa tarde, Vasconcelos, boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente nessa tarde, nesse café. Então, eu sou o professor Júnior, sou professor de História e venho pesquisando sobre esses temas, até porque a minha dissertação de mestrado foi sobre a história da África do Sul, que viveu um regime segregacional legal no século XX, né? Bem recente, que foi o sistema do apartheid, e lá eu escrevi sobre o Steve Biko, que foi uma liderança jovem que lutou contra esse racismo institucionalizado na África do Sul. E eu venho também, acho que através da nossa... Aliás, a gente falar sobre racismo, olhando as pessoas que estão aqui, né, nessa sala virtual, enfim, é algo que a gente faz todo dia, de certa maneira, por enfrentar esse racismo que está presente, como a Gabriela muito bem falou, né, historicamente construído, né? Esse racismo não é de hoje, né? Ele não é de 10 anos para cá, muito mais, né?
dentro dessas teorias raciais do século XVIII, século XIX, enfim, que, de fato, reafirmaram, né, erroneamente, né, a superioridade de uma raça branca, e até uma tentativa de justificativa de toda a opressão a qual os negros foram submetidos com a escravidão, enfim, a escravidão transatlântica, sobretudo, né, os africanos que foram trazidos como cativos para o Brasil, né, o nosso país foi um dos países que mais recebeu negros cativos, né, do mundo. Então, a gente tem essa marca na nossa raiz, assim, no nosso projeto de nação, né? E depois, mesmo depois da abolição, né, em 13 de maio de 88, os negros são libertos, mas são colocados à margem da sociedade, porque o projeto de nação do Brasil é um projeto eurocêntrico, né? Reproduzir a Europa, e aí esse negro é colocado à margem, e aí começa toda a formação das comunidades, né? Essa coisa da transformação do centro da cidade, as reformas urbanas do Rio de Janeiro, mas, não obstante, esse movimento de resistência por parte dos negros, um pouco estudado, né, no currículo escolar, hoje em dia, infelizmente, mas que é uma luta, a gente já tem a lei aí 10.639, enfim, mas sempre houve um movimento de resistência em relação a isso, e eu acho que a gente está aqui hoje também para reafirmar isso, né, para apresentar esses caminhos, para conversar sobre isso, refletir sobre isso, e trazer o racismo para ser pauta, porque eu acho que isso é uma coisa importante também. Eu acho que um dos problemas do nosso racismo no Brasil é a negação de que ele exista, né? Então, ele não ser pauta, essa falsa ideia de democracia racial, né? Todo mundo, esse mito da democracia racial, que é um mito, que não é verdade, e a gente sabe que tem uma raiz muito forte desse racismo, que foi construído historicamente. Mas, ao longo da conversa, a gente conversa um pouco mais. Eu, infelizmente, fui vítima de problemas em relação ao racismo recentemente, enfim, por 2 vezes, né? Mas eu acho que isso só reafirma a importância, seja do meu lugar de fala, seja de trazer esse assunto à mesa, né? Porque eu acho que isso que é importante. Jorge, você quer falar um pouquinho de você, do seu histórico? Eu vou falar curtamente, porque como eu sou, de longe, a pessoa mais velha entre nós aqui, com toda absoluta certeza, e a minha trajetória já é longuíssima, né? Eu vou fazer resumidamente. Primeira coisa, eu me apresento sempre como negro índio, ou negro indígena, porque há um só tempo que eu tenho fenótipos completamente negroide, né, associado à raça negra. Eu sou descendente direto de indígenas chavantes, por parte de pai, e negro por parte de mãe. Então, assim, eu me apresento como negro indígena, juntando com o IFEM justamente para articular as duas grandes lutas minoritárias em nosso país com respeito às questões étnicas. Então, nunca está de lado, para mim, a questão do movimento negro junto com o movimento indígena. Nós temos que andar a par e passo juntos. Então, isso, para mim, é o ponto de partida. Eu sou, antes de tudo, um professor. Eu comecei a alfabetizar adultos com 14, 15 anos numa comunidade periférica, dita favela, em São Gonçalo, onde eu nasci. Então, a minha prática, eu tenho hoje 56 anos, então são mais de 40 anos já ensinando. Então, antes de tudo, eu sou um professor. Antes, no meio, durante e depois. Então, a minha prática de aula, já dei aula mais de 20 anos nas escolas públicas municipais, participei da criação dos ginásios públicos, né? Dei aula na Favela da Maré, dei aula no Complexo do Alemão, dei aula em todos os lugares, dei aula em pré-vestibular, dei aula em faculdades particulares, dei aulas em escolas da classe média alta da Zona Sul do Rio de Janeiro, escolas alternativas, pré-vestibular, EJA, né? E fui professor universitário e já orientei quase 190 pessoas entre doutorado, mestrado, supervisão de pós-doutorado. Então, assim, a minha vida é lecionar. Escrevi alguns livros hoje que eu não republicaria eles, né? Acho que eles já têm o seu tempo, ter sido durante um bom tempo um especialista em filosofia francesa contemporânea, especialmente Gilles Deleuze e Michel Foucault, autores com os quais eu trabalhei durante um bom tempo, e hoje eu me dedico mais às pesquisas voltadas com as práticas artísticas contemporâneas, articuladas a um processo de racialização dessas práticas no campo da arte. Então é isso que eu trabalho, né? E estou desenvolvendo um conceito chamado devir quilombista das artes, e muito me encantou
que vê que o pano de fundo, que parece, do nosso trabalho é o Abdias Nascimento, que é um autor a partir dos quais eu trabalho, junto com a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, a Cília Mendeber e outros autores, Chanon, etc. E outras linhagens de pesquisa. E eu vou ser extremamente sincero com vocês, assim, eu tenho andado muito cansado de participar de debates assim, na internet, em modo remoto, mas eu vi que esse tinha uma importância grande, então eu tenho recusado todos, assim, estou cansado, porque eu estou coordenando uma pós-graduação e tenho 3 filhos, 2, 5, 2, 7 e 12 que moram comigo, que eu cozinho, faço a coisa, a minha companheira é chefe de departamento de arte na UERJ, então nós dois somos professores, pais, trabalhamos muito, então não há tempo para nada. Além de ser professor, ainda coordena uma pós-graduação com mestrado e doutorado, dá muito trabalho. Então, assim, imagina, mas esse chamado, né, quando o Rudá, eu me lembro, acho que você me escreveu alguma coisa, eu nem vi, eu deixei passar, nem prestei atenção, eu estava muito ocupado com outras coisas. Aí o Rudá escreveu, insistiu e falou do caso do Júnior, e eu vou ser bastante sincero com vocês aqui, a questão do Júnior, o caso, como isso se deu e quanto isso reverbera, né, quando a minha filha mais velha, que está aqui ao do meu lado, sentando, que é negra, era discriminada na escola, dizendo que ela tinha cabelo de bombril, e todas as situações que eu passei, ter sido chamado de macaco por estudante, tudo isso me voltou com muita força, né? Então, acho que está aqui, essa construção dessa conversação entre nós é um ato antirracista. Então, muito obrigado pelo convite, espero poder conversar com vocês com alento e potência. Eu fico muito feliz e honrada de recebê-los. E já que a gente... Tati, quer falar agora um pouquinho? Ai, gente, é difícil falar depois do professor Jorge, não é mesmo? Então deixa eu... Já que a gente... Eu acho que sim, foi o professor Júnior que estimulou... eu acho que as pessoas que são antirracistas, porque hoje, por exemplo, uma mulher branca, falar sobre racismo, que não sinto na pele... Eu tenho uma irmã que foi criada comigo, uma irmã adotiva que é negra, então minha mãe é educadora e eu vivi sempre em comunidade, mas eu não vivo isso. Eu sinto sim, mas eu não vivo. Eu acho que é um lugar que a gente precisa, como brancos, a gente precisa sim ouvir o que está acontecendo e a gente precisa levantar essa bandeira, porque eu acho que é uma involução. Eu acho que é um lugar, um dos pontos da nossa ignorância humana, é acharmos que uma raça é superior à outra. Eu acho que nesse ponto é um ponto que a gente ainda precisa aprender muito. E precisamos sim falar de racismo, e principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, histórico-político, onde nós temos um governante que desde a sua pré-campanha sempre se mostrou extremamente racista, quando ele compara o peso de um quilombola ao peso de um boi, quando ele chega para Preta Gil e fala, meus filhos não vão namorar uma negra, porque eu dei educação para eles. Quando ele, em 2018, ele coloca como coitadismo, políticas que falam dos negros, dos brancos, dos nordestinos. Então, e está dando voz a todo o preconceito que está no inconsciente coletivo da nossa sociedade, que a gente sempre viu muito preconceito, mas eu acho que nós estamos sendo surpreendidos com tantos ataques e tanta coisa que está acontecendo. Essa semana nós tivemos 3 acontecimentos muito cruéis, com o Matheus, o entregador, que foi agredido violentamente por um homem branco, e que mostrava a cor dele, a superioridade, se achando superior, e dizia que aquele menino tinha inveja da sua condição social e da sua cor. É uma vergonha quando a gente vê isso, uma vergonha para nós, brancos, ver um homem fazendo isso com qualquer outra pessoa. 2 policiais da Paisana, no Rio de Janeiro, perseguiram um menino que foi trocar o relógio que comprou para o pai. Jogaram o menino no chão, botaram uma arma na cabeça. Ele foi trocar o relógio do pai, gente, porque ele era negro. Iam fazer isso com o menino branco que entrou no shopping? Teve uma matéria de uma menina que foi tirada da mãe e tirada do meio de um ritual da sua religião só pelo fato dela estar praticando um ritual afro-brasileiro.
A mãe perdeu a guarda da filha. A avó entrou com uma ação dizendo que nesse terreiro ela estava sendo agredida, violentada sexualmente. A menina de 12 anos foi submetida a exames de corpo de delito, mostraram que não tinha nada, ela estava assim com a cabeça raspada, que faz parte dos ritos, e a mãe perdeu a guarda da filha. Por uma intolerância religiosa? Não, por um preconceito religioso, por um preconceito racial. Porque quando a gente fala de intolerância religiosa, das religiões de matriz, a intolerância religiosa sempre ataca a religião negra, de matriz negra, de descendência negra. E é urgente a gente falar. Porque 50 e quanto por cento da nossa população, gente, eu perdi 56. 56%. 56,10% da população brasileira é preta, é negra. Então a gente falar de vidas pretas importam, vidas negras importam sim. Eu não posso, eu sou brasileira, eu tenho sangue de negro correndo, eu tenho sangue de índia. Minha avó paterna nasceu numa tribo. Me apresento assim, branquela, mas eu não posso chegar e achar bonito o que está acontecendo na Amazônia, com os donos da terra Brasil, com a raiz da nossa terra. Então a gente precisa sim falar, porque falta muito, muito para a gente sair desse lugar de ego, o homem branco sair desse lugar de centro. E eu acho que o que aconteceu duplamente com o professor Júnior aqui em Niterói, primeiro ele foi agredido violentamente por uma criança de 12 anos. Essa criança de 12 anos aprendeu aonde? Essa criança de 12 anos foi educada por quem? Então, às vezes, tem gente que fala, não, mas era uma criança, como assim? Eu tenho um filho de 7 anos que nunca vai fazer isso. Espero a Deus, porque é uma criação, é uma questão de educação. Então, aonde nós estamos? O que está acontecendo, né? E o que acontece sempre com os negros? E, Júnior, já que a gente passou essa bola para você, e você foi o incentivador desse encontro, como é que você vê um representante que teria que ser representante, Sérgio Camargo, por exemplo, que é presidente da Fundação Palmares, que era para ser um representante da comunidade negra, uma voz dentro do ambiente público, da política, quando ele diz, movimento negro é escória maldita. Quando essa pessoa diz, Zumbi era um filho da puta que escravizava negros. Quando se refere a uma mãe de santo como macumbeira. Quando ele fala que no Brasil não existe racismo. Não existe. Que racismo é só nos Estados Unidos. Você que vivenciou isso. Agora, essa violência agressiva, gratuita, como é que você vê esse momento, né? O que a gente está vivendo? Como é que você vê tudo isso? Uma pessoa negar um homem negro que estaria num lugar de representação da sua raça, negar que existe racismo no Brasil. Perfeito. Eu entendo, Gabriela, que a gente está num contexto político onde parece que essas falas todas estão autorizadas, né? Da negação do racismo mesmo. Então, aquilo que você falava mais ou menos também quando a gente começava a nossa live hoje, né? Parece que a política pública hoje está autorizando essas vozes que talvez estavam escondidas, internalizadas, né? Onde as pessoas podiam até pensar isso, mas não manifestavam, então tinham um pouco de receio de manifestar publicamente isso. Me parece que hoje está autorizado isso, é um pouco essa ideia. Até porque no Brasil, embora a gente tenha lá o racismo como crime, legalmente falando, mas no Brasil a gente tem um grande problema que existem leis que pegam e leis que não pegam. E a lei contra o racismo, infelizmente, não é uma lei que pegou, vamos dizer assim. Né? As pessoas ainda acham que podem fazer isso porque, no final das contas, quem vai ser punido por isso, né? Eu acho que a gente ainda tem esse problema. E outro problema é exatamente a negação do problema, como eu repito, vou bater de novo nessa tecla, né? A gente negar que existe o racismo faz com que a gente não evolua enquanto sociedade, porque a gente não cria ações antirracistas para mudar esse panorama. A gente está, parece que malhando em ferro frio, a gente está falando dos mesmos problemas. E esses problemas que você elencou agora, dessa última semana, vão se repetir na próxima, infelizmente, e na próxima, e na próxima. Por quê? Porque a gente precisa falar disso, né? Quando aconteceu comigo na escola, eu sugeri à escola, porque eu trabalho numa escola de elite,
enfim, onde a gente vê uma minoria de alunos negros, né? Não, esses 56% não estão ali, e a gente sabe que no Brasil o recorte racial e recorte social está intimamente ligado, justamente por causa de uma questão histórica, né? Como eu falei na minha fala inicial. E aí eu sugeri à escola, como uma das medidas da escola tomar, criar um comitê para educar sobre as relações étnicas raciais. Um comitê que crie políticas, ações afirmativas de combate. Porque não basta só a gente dizer, não, eu não sou racista e pronto, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Aquela frase famosa da Angela Davis, né? Não basta ser racista, devemos ser antirracista. Mas é isso, eu preciso agir. Né? Solidariedade é muito legal, eu recebi muitas mensagens, né? De pessoas que se solidarizaram comigo, pelo que tinha acontecido, né? Seja no meu Instagram, eu recebi coisas na minha casa, enfim, tudo isso. Alunos, ex-alunos, muitas manifestações, colegas, pais, enfim. Isso é legal, solidariedade é importante, é humano até, né? A gente, como ser humano, a gente se colocar no lugar do outro. Mas a gente também tem que fazer uma auto-reflexão e o que eu posso fazer? Os espaços que eu ocupo, a empresa que eu trabalho, né? Na formação, a escola que eu coloco para estudar meu filho, qual a cobrança que eu faço dessa escola em relação às políticas antirracistas? Existe alguma política? O seu filho estuda com alunos negros? O seu filho tem contato com pessoas negras? Enfim, então essa preocupação tem que partir de todo mundo. Como você disse, claro, existe um lugar de fala, né? A Djamila fala muito disso, né? Existe um lugar de fala, estamos aqui, você é branca, enfim, Gabriela. Mas essa luta é de todo mundo, né? A mensagem também é importante, né? Não só o mensageiro, mas a mensagem. Então, todo mundo tem que se engajar nessa luta, todo mundo tem que ser sensível a isso, trazer o assunto à mesa, né? Porque muitas das vezes as pessoas trazem o assunto na mesa, mas se sentem incomodadas, porque isso mexe com a branquitude também, com o status quo, que ainda que você não seja racista, mas que de alguma maneira não acontece com você, né? Enfim, então, incomoda. Falar de racismo incomoda, mas as pessoas têm que abrir mão, né, desse incômodo, porque racismo é uma questão de vida ou morte também, porque as pessoas morrem por causa de racismo. Então, a gente deveria se preocupar um pouco com isso e agir, e atuar, né? Professor Jorge Vasconcelos, você é uma referência, uma inspiração para os negros universitários, a Tati até falou, eu estou aqui do lado, né, Tati, do professor, e como você falou, trabalha há quantos anos como educador. Você deve ter, e disse que sua filha vivenciou e que você deve ter vivido muita coisa, até porque você rompeu com várias barreiras e hoje é uma referência, uma inspiração para o jovem negro, para ele ir para a universidade, para ele ser doutor, para ele estudar. Eu ouvi isso de vários amigos negros falando de você, por isso que eu mandei essa mensagem para você, vamos chamar o Jorge para falar sobre isso. Você acha que tem uma diferença, você consegue ver diferenças desses preconceitos? Os negros estão rompendo, estão conseguindo ter mais voz, estão conseguindo pelo menos dizer não, chega? A todos os dispositivos de poder preconceituoso, o racismo instituído na sociedade brasileira também se constitui contra os discursos, práticas de resistência e muitas vezes de contra-ataque, né? São processos de autodefesa que acabamos nós tomamos para nós mesmos em relação a isso. Eu queria dizer uma coisa rápida, né, que eu também quero ouvir a Tatiana, né, para não ficar um bate-bola aqui comigo e o Júnior, né, que só nós falamos até agora, como entre os convidados, que é o seguinte: uma das minhas preocupações, e eu gostei muito, em primeiro momento eu não estava inclinado a não aceitar, mas por excesso de trabalho mesmo, né? E nunca não foi por nenhum motivo você ser uma pessoa branca me convidando para chamar para falar de racismo. Eu sou casado com uma mulher branca, então assim, seria até um contrassenso. E pelo contrário, eu sou de um segmento, vou dizer assim, do movimento negro, que acha importante um arco de aliança com pessoas brancas, inclusive desde que essas sejam antirracistas e caminhem conosco. Então, assim, é isso que se deu, né, quando aconteceu a passeata do dia 7 de junho, né, eu escrevi, foi 7 de junho, né, julho não, eu já estou perdendo a data do mês, foi 7 de junho, a passeata negra que aconteceu no Brasil, a morte de George Floyd. Eu escrevi um texto
chamado Fabulações Políticas de um Povo Preto, né? Um devir quilombista de uma manifestação, que até reverberou bastante, acabou saindo num livro da N-1, numa editora, e uma das coisas que eu falei ali me chamou muita atenção, quando nós vimos essa onda que se deu no planeta inteiro, e no Rio de Janeiro e São Paulo ela foi muito forte, houve um diferencial na manifestação Ato Passeata Carioca. Talvez tenha sido a maior manifestação Ato Passeata feita por jovens negros, homens e mulheres da periferia da cidade, que ocuparam a Presidente Vargas, da estátua de Zumbi, saindo de lá, indo até a Candelária e retornando. Pessoas, em sua imensa maioria, com menos de 30 anos. Foi emocionante. Eu não pude participar porque eu estava, curiosamente, no hospital tomando soro, né? Então, eu escrevi. Quando saí do hospital, passei horas lá, porque eu tive um problema de saúde, escrevi de um fôlego só esse texto, fazendo uma exaltação, chamando de uma espécie de manifesto, panfleto, pró a esse devir quilombista que tome as manifestações e faça a gente agir contra o racismo instituído, contra o racismo estrutural, contra o racismo de Estado, que é o que nós sofremos aqui. Então, se de alguma maneira... tem até uma professora muito famosa, talvez uma das maiores filósofas do Brasil, chamada Denise Ferreira da Silva, que é uma pensadora, artista, que mora nos Estados Unidos, que é da minha geração. Eu até brinquei com ela, escrevi para ela essa semana, chamando ela para uma banca, dizendo que nós éramos os únicos negros que circulavam no IFIX naquele momento. Só que a gente não se cruzava, porque eu fazia filosofia de tarde e noite, e ela ciências sociais de manhã. Né? Ela ficava no quarto andar e no terceiro. E é curioso, né? Mesmo assim, havia algum tipo de chamado entre nós, tão poucos ali. Então, isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? Que, se no caso, então, das mulheres negras, esse silenciamento, essa invisibilidade ainda é muito maior, e a situação delas, né, no sentido do racismo, porque elas sofrem o racismo e o sexismo. Então, são duas potências destruidoras, terríveis. Sendo assim, Tatiana, fique à vontade. Tati, vou pegar a fala... Agora ele chamou. Eu vou pegar a fala do professor. Sim. Você constela esses dois arquétipos, exatamente como o professor falou, né? De dois preconceitos, e está muito forte. Por ser negra e por ser mulher. São dois preconceitos muito fortes e profundos da sociedade. Hoje, a gente a gente tem falado, repensado o feminismo, muitos debates feministas estão acontecendo, e está num lugar comum falar de empoderamento e de sororidade. Eu, pesquisando, vendo e vivenciando, eu vejo a mulher negra como a mulher contemporânea, para mim, é a mulher negra, porque ela não está falando de empoderamento e nem de sororidade. Ela vivencia, no meu ver, ela vivencia muito mais profundamente esse empoderamento e essa sororidade, porque assumir os seus cabelos, as suas formas, a sua beleza, que não está mais sendo imposta, né? Eu acho que isso é o empoderamento mesmo. Então, quando a mulher vai falar de feminismo, eu acho que hoje a bandeira feminista brasileira, eu acho que está na mão da mulher negra. E sororidade é exatamente isso. Quando o professor falou que a colega que era negra estava no quarto, um estava num andar, outro no outro, alguma coisa ligava eles. O que ligava era a cor. E hoje eu vejo uma irmandade muito grande, porque nós queremos falar de sororidade, mas nós ainda estamos, nós mulheres, num lugar de competição, num lugar de disputa, e eu vejo que a mulher negra tem uma irmandade, tem uma ajuda, nas mínimas coisas, eu vejo no ônibus, eu vejo na rua, existe uma ligação. Então, já se vivencia essa sororidade dentro do universo feminino, e esse empoderamento, eu queria que você falasse sobre isso. Sobre o que você acha sobre isso? Complexo, Gabriela, pelo seguinte, porque tem... como o professor apontou, né, a gente pode verificar isso facilmente, costumeiramente. Não existe um só movimento negro, existem vários movimentos negros, existem várias maneiras de se posicionar, de agir, enfim. Com relação ao meu posicionamento como mulher negra, eu acredito que, inclusive, quando eu coloco... quando eu peço para o Júnior tomar a primeira palavra,
é porque eu acredito que as mulheres negras, as mulheres pretas brasileiras, elas têm um lugar, elas têm compreendido um lugar que está a partir do feminismo negro, e que está caminhando, e que caminha para um lugar, para um entendimento da questão racial, da questão de povo, de se entender enquanto povo, né? Então, dentro disso, categorias como o gênero, por exemplo, elas são categorias que nos repartem, porque quando... eu estou fazendo um recorte dentro da história brasileira, né? Se a gente vai há 100 anos atrás, 200 anos atrás, eu não ia ser vista como uma mulher negra, o professor como um homem negro, o Júnior como um homem negro. Nós íamos ser vistos como negros, mas como coisas, né? Então, nem o lugar da subalternidade nós estaríamos alocados ali. Nós estaríamos como coisas, como peças, como peças integrantes de um sistema econômico, descartáveis, né? Então, dentro de toda a trajetória, né, do movimento feminista, o lugar das mulheres ele vai estar sempre, né, como um barco ali, entendendo como remar, porque nem sempre as nossas questões basilares, elas são as mesmas, né? Então, quando as mulheres brancas elas estão lutando, isso eu estou repetindo mais do mesmo, né? Então, quando as mulheres brancas elas estão lutando pelo voto, a gente está lutando pelo direito de cuidar dos nossos filhos, não é? Pelo direito de não ter os nossos jovens mortos, não é? Não ter cuidar da psique, não é? Da autonomia, enfim, da subjetividade dos nossos enquanto povo, não é? Então, o lugar da mulher negra é um lugar em que ela tem que fazer uma engenharia para entender isso o tempo inteiro. Entender que o racismo, né, que as ações as mortes que a interpelam, que a atravessam cotidianamente, são mortes que são atravessadas, em primeiro lugar, pela sua condição racial, pela sua condição de submulher, né? E aí vem atravessado, sim, a sua questão de mulher, né? E aí eu gostaria muito de apontar, porque eu vou ouvindo aqui, né? Enfim, o Júnior foi falando enfim, porque eu sou educadora também, né? Além de atriz educadora, e tem um lugar, né, na escola, a escola é um lugar de desumanização pleno, né? Justamente por conta disso que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem um despreparo, uma desregulação, né? uma construção imagética, né? da nossa imagem, da nossa imagem com relação ao que nós somos dentro da escola, que vai fazer com que essa imagem que eu falei de 100, 200 anos atrás, ela seja reiterada cotidianamente, né? Então, uma das questões mais sensíveis, um dos lugares mais vexatórios que uma criança preta passa na escola, é quando vai se estudar a história do Brasil e se fala de escravidão. Porque não há um mínimo de preparo curricular dentro da estrutura da escola que prepare as pessoas pretas e as pessoas brancas e as pessoas indígenas e todo o corpo escolar, docente e discente, que não prepara esse corpo para entender que esse corpo preto, essas pessoas pretas que estão ali, essas pessoas indígenas que estão ali, né, elas têm subjetividade, elas têm história, elas têm construções estéticas, construções imagéticas, enfim, tem modos de pensar diferentes, modos que estão engendrados nisso que a gente chama de cultura brasileira, né? Então, a escola ela não prepara a pessoa para isso, não prepara a comunidade para isso. Então, a escola como um mini universo, né? Como um recorte do mundo, né? Porque isso não vai ser, isso também na indústria cultural isso também não vai acontecer. Então a gente vê o tempo todo em revistas, a gente vê na televisão, ou seja, as imagens da gente sempre como coisas, né? Essa coisificação reiterada. Então, o primeiro momento em que a escola ela coloca a memória preta, a memória das pessoas pretas, do povo preto, do povo indígena, é com relação a ser coisa, e específico ao povo preto, como escravizado, como escravo.
Então, é um primeiro momento em que... E eu estou falando isso de cadeira, eu estou falando isso pensando na minha filha, que atravessou isso, falando isso, vendo a reunião com meu filho, que é autista, ainda não dá noção disso, mas, enfim, as falas dos professores reverberam isso. A minha memória, enquanto estudante também, escravo. E aí todo mundo da sala, é isso que acontece, né? Vum, vira para a gente e olha, identifica que aquela condição que está sendo apresentada ali, que é uma condição de sistema, de história, um recorte na história do povo preto, é colocada no lugar de subjetividade e de sinônimo de quem são aquelas pessoas, né? Então, quando há questões como essa que aconteceram com o professor Júnior acontecem, isso é fruto disso, e não adianta ter lei, a gente tem lei, só que o que acontece? A gente, vivendo num sistema colonizado, as leis, elas são escritas para não nos servir, para não servir àqueles que são colocados nesse lugar de coisas, nesse lugar de corpos abjetos, de corpos que podem ser descartados. A lei, a gente tem, então, uma sombra de lei, temos leis, mas essas leis, sempre que puderem, elas vão ser colocadas contra nós. Sempre que puderem, essas leis serão escondidas de nós. E aí se soma todo um pensamento, toda uma construção de pensamento, disso que a gente chama de cultura ocidental, né, que o Brasil tenta copiar, tenta se inserir como cultura, não é, como uma parte dessa cultura ocidental, dessa sociedade ocidental. Né, toda uma reverberação da cultura, enfim, greco-romana, do centro de Europa e Estados Unidos como centro, a branquitude como reverberação imagética de poder disso, né? E a cultura religiosa, você falou aqui da questão da menina. Eu sou de matriz africana, eu sou iniciada em Ifá, sou abiã e candomblé, então, assim, isso essa semana nos mortificou profundamente, porque pensando na questão da cosmovisão, que eu acabei de falar, não é, que a escola ela não prepara o nosso imaginário para isso, não prepara o currículo para abordar essa questão. Essa menina ela estava passando por um momento importantíssimo de sua subjetividade enquanto pessoa, ela estava renascendo enquanto pessoa, né? Então, não adianta, resumindo, então, não adianta a gente raspar a cabeça e renascer, não adianta a gente ter diploma de professor, a gente ter uma carreira imensa como professor. Eu fico imaginando o professor Jorge, quantas vezes ele, desprovido desse diploma, quantas vezes ele não passou por situações, porque as pessoas não veem, isso não está escrito na gente, na nossa testa. E quantas vezes o professor Júnior passou por essas questões, porque a nossa imagem, a construção, que a gente fala, né, construção semiótica, não é de poder, não está alocada nesse lugar de poder. Então, a gente precisa caminhar muito ainda. Muito. Essa questão que você falou da justiça, essa menina foi tirada da mãe. Então, quem endossou esse racismo? A justiça. Não é? É muito sério o que se vive. Exato. Muito sério. E houve uma eleição, foi início do ano, agora eu não lembro, mas, enfim, bem perto de agora, do início da pandemia, para conselheiros tutelares. E foi uma disputa muito forte, muito grande. Tentaram, inclusive, porque houve uma mobilização dos povos, dos movimentos negros, dos movimentos pretos, dos movimentos indígenas, enfim, para colocar pessoas que tivessem um mínimo de um discurso que visse essas questões, né, da população em favela, da população preta, da população pobre, né, da população de matriz africana, porque os conselhos tutelares, eles são esses lugares que estão sendo tomados de assalto. E aí, gente, eu estou falando aqui, eu não estou falando especificamente contra a religião, mas eu estou falando da religião como aparato de Estado, como aparato de morte de Estado, né? Então, a gente sabe que a religião neopentecostal, né, as religiões evangélicas, elas tomaram um estado de assalto, né? Vide Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um exemplo, né, ao cubo, elevado ao cubo disso, né?
Então, o conselho tutelar é esse lugar, porque ele entra na casa das pessoas, ele entra na decisão de família das pessoas. Então, isso é uma reverberação desse lugar, né? Então, quando houve essa eleição, muitas pessoas de dentro, mais ou menos articuladas com o movimento, com um pensamento mais aproximado do laico, dentro de movimentos sociais mesmo, muitas delas foram eleitas por conta dessa mobilização. E a mobilização, o contra-ataque veio, né? Tentaram, como se fala, anular as eleições, né? Então, é isso, né? O perigo tá aí. Então, a manipulação, esse caso dessa menina é uma reverberação disso que a gente não sabe. Muita gente não sabe. Muitos da gente aqui no cotidiano, a minha vizinha aqui embaixo, o dono do bar, não sabe que pode votar para conselheiro tutelar e que isso pode definir a vida dele. Não é? Então, a gente, enquanto a nossa construção legal, né, como mecanismo legal, para nos proteger, para saber como agir em sociedade, ela é muito falha. E a escola ela poderia ajudar imensamente nisso. Só que não. Você falou de todo esse inconsciente coletivo que está de opressão em cima do negro e que seria muito importante ter um preparo, além de ser jogada a história do negro para essa criança que vê que está ali naquele ambiente escolar, é muito romantizada também. Né? A própria história da nossa, de como os europeus chegaram no Brasil é completamente romantizada, com aquele rito da missa pascual. Aquilo tudo é muito romantizado. A gente chegaram aqui e assim, acabaram com os índios. Então, é muito sério o que se vive. E em ambiente escolar, quando a gente... Hoje, eu acho que, aos pouquinhos, as pessoas estão falando de preconceito, de bullying. Eu não sei se as crianças que estão vindo hoje estão um pouquinho melhores, porque eu vejo que existe, sim, uma consciência ecológica na própria criança que já vem com elas, e uma coisa, assim, de união, porque a criança, ela é muito pura. Vocês, como educadores, a gente sabe que a criança vem e a gente consegue moldar, né? A gente consegue mostrar os caminhos e ela acredita. Quando uma criança de 12 anos ofende um professor, desrespeita um professor, a partir do momento, sim, que um presidente manda filmar um professor, dizer que o professor está ali como empregado, ele tira também o lugar de autoridade, né? Então, a gente está vivendo um contexto histórico e político muito, muito difícil, né? E é importante, sim, que se fale sobre isso. Como vai se falar sobre a história mesmo do negro para as pessoas negras e para as pessoas brancas? Como seria? Seria preparar um ambiente psicológico para se receber? Quais seriam as ideias? Qual é o movimento para que a gente possa, pelo menos, começar a pensar numa educação que fale exatamente a verdade, mas que não coloque aquela pessoa nesse lugar de objetificação, nesse lugar de coisa, nesse lugar de ser usado, de foi usado, e é historicamente usado e vai ser usado. Como falar? Então, bom, muito legal a reflexão da Tatiana, né? Enfim, agradeço aí muitíssimo. Eu acho que ilustra bem a situação da educação, e a Gabriela ainda acrescenta aí a questão da crise que a gente está vivendo, do legado da educação, de certa maneira, né? Até da ciência, né? Da desconstrução, da negação da ciência, a gente vê isso acontecendo por parte do poder estatal, enfim. Mas eu penso que é importante, assim, como eu sou professor de história, né? Sou historiador, professor de história, e leciono história, inclusive para crianças, né? E aí o que eu procuro fazer, até por causa da minha formação, né? Em ter feito um mestrado em História da África e tal. Então, o que eu procuro fazer é botar em prática a Lei 10.669, porque ainda estamos tentando colocar em prática. Esse é o fato, né? No Brasil, a gente tem um grande problema, né? A gente dá o tiro e depois corre com o alvo, né? Então, vem a lei, mas a aplicabilidade da lei a gente está
Em alguns lugares ainda nem existe nada, vamos dizer. Né? Ainda depende muito material didático, enfim, tudo isso, porque às vezes é obrigatório, então faz mal e porcamente, né? Então a gente faz a Semana da Consciência Negra lá em 20 de novembro, ou então em 13 de maio, fala de uma coisa, fala de zumbi, que é pior ainda, né? Acaba sendo um remendo, né? Pior do que tudo, porque na verdade a lei diz que os temas têm que ser tratados de maneira transversal em todos os componentes curriculares. Então deveria ler literatura africana, né? Enfim, deveria saber há de alguma maneira uma ignorância epistemológica, né? A gente pode dizer assim, um racismo epistemológico também, não conhecer autores, enfim, pensadores, isso é um problema já. Mas o que eu procuro fazer, assim, dando um exemplo, assim, um pouco, porque não deve ser introduzida a questão do negro com a escravidão, né? Porque a gente começa, porque não é a verdade também. Né? Existe uma história, aquele povo tem uma história antes da colonização, antes da chegada do europeu. Então a gente precisa estudar aquele lugar antes disso. Né? Mas até isso é complicado. Por exemplo, se a gente fala história da África, é sinal que existe uma história que é oficial, que é europeia, e existe uma história que é história da África, que não é história geral, não está presente na história geral. Então, algo à parte. Né? Mas ainda assim, é uma militância. Né? Hoje, a gente tem muitas pessoas fazendo doutorado, mestrado nessa área específica, né? Indo atrás, produzindo material e material bom, né? Enfim, justamente para retomar, para resgatar essa história que foi negada, né? Essa história que exatamente isso, como se a história do negro começasse com a escravidão, e é isso, e opressão, enfim, como se não tivesse. Então, o que eu procuro fazer quando a gente. O 7º ano, por exemplo, né? Que é um ano que eu leciono também. O 7º ano a gente começa a lidar com Idade Média, né? Então a gente vai estudar a Idade Média na África também. Então a gente vai falar dos Yorubás, a gente vai falar dos Bantus, a gente vai falar dos Mandinga, né? A gente vai falar. Então é um pouco o que eu procuro fazer. E os alunos estranham um pouco, mas está presente inclusive no currículo, está previsto no currículo. E eu acredito que por falta de formação, alguns professores possam até pular aquilo, né? E aí, desde que eu comecei a trabalhar com o 7º ano, eu dividi com um professor que também muito disponível, né, o Leonardo Sherman, um grande professor de história, e a gente trabalhou junto e a gente foi nessa pegada, não, vamos trabalhar isso aqui, que é uma coisa importante, né? Alguém sensível também ao tema, e aí a gente vai, a cada ano a gente vai procurando melhorar um pouco esse trabalho, e eu acho que é importante introduzir isso, que nesse mesmo ano, 7º ano, quando chegar no final do ano, a gente vai falar sobre colonização, enfim, e desconstruir esse discurso também de romantizar, como você disse, Gabriela, a chegada dos portugueses aqui, né? Porque, na verdade, até o termo, né, descobrimento do Brasil, então eu procuro problematizar. Os alunos de 12 anos, a gente já pode problematizar isso. O descobrimento para quem? Né? Já não tinha gente aqui? Então, como é que é descobrimento? Será que é o termo mais correto? Então, um aluno de 12 anos é capaz de se questionar sobre isso. Então, é invasão? É descobrimento? O que é? Né? Então, eu problematizo esse termo com eles e dizer que, na verdade, os portugueses que aqui chegaram foram salvos pelos índios, porque chegaram aqui morrendo. E morreriam na praia se não fossem os índios, né? A recebê-los, a cuidar desses portugueses e que, em troca, só exploraram, né? Mas, enfim. Mas chegaram aqui doentes, né? Chegaram aqui exauridos, né? E morreriam na beira da praia se não fossem os índios a acolher. Ou seja, os índios foram muito mais empáticos, né? Muito mais humanos, vamos dizer assim, reconhecendo o outro, apesar da diferença cultural, das roupas, da língua, enfim, mas foram capazes de apresentar a eles, né, o seu ambiente, o seu espaço, de introduzir, de acolher o diferente, né? Coisa que o europeu não soube muito fazer, muito pelo contrário, quis impor sua religião, a sua língua, né, explorar aquela riqueza. Então é legal até problematizar com os alunos isso que aconteceu, porque isso é a história. Eu não posso negar o que aconteceu na história. Então, preciso problematizar, fazer os alunos pensarem sobre isso, refletirem, e a gente é fruto disso. A gente é fruto de um processo colonial. Né? Só que, infelizmente, a nossa educação também é implantada por um sistema colonial. Por isso, a gente só consegue aprovar essa lei 10.169 em 2003, né? Bem recente, né? Que obriga, enfim, de qualquer maneira, desde a formação do Brasil, o africano, o indígena estava aqui. Né? E, no entanto, a gente não considerava isso, né? Até o século XXI, né? Olha que gap que a gente tem aí, né? Então, acho que é um pouco por aí.
Essa coisa que é uma coisa muito importante que você falou, que quando o europeu chegou, já existiam diversas tribos que falavam diversas línguas, e essa nossa diversidade brasileira, ela está na nossa raiz, né? É a nossa riqueza. Nós temos uma biodiversidade muito grande na nossa natureza e cultural. Então, negar os índios e os negros, negar as outras raças, é negar a nossa verdadeira essência, né? Quando a gente fala de cultura, eu sou uma pessoa ligada à cultura e ligada a teatro. O nosso teatro, ele é muito... É uma cópia do europeu. Onde está o nosso teatro, né? Onde está a nossa essência? O que é arte popular? A nossa arte popular, a nossa música é impregnada das nossas raízes, que as nossas raízes são indígenas. Nós temos os negros com muita força na nossa música, graças a Deus, mas ainda em outras artes a gente precisa achar esse lugar e as pessoas compreenderem que a arte brasileira, ela sim, ela é diversa. E é muito importante assim, a gente falar sobre isso, falar sobre a intolerância religiosa, que na verdade é um racismo religioso, porque essa intolerância ela vai atacar as religiões afro-brasileiras. Então é muito importante que se fale sobre isso, né? É sempre o alvo. O negro fica de alvo, né? O corpo do negro também é sexualizado e a gente precisa falar sobre isso. Ainda a mulher negra ainda tem esse lugar. E eu acho que se minimiza muito. Os brancos ainda se colocam no lugar de que não existe. E hoje a gente vê, dentro do que a gente está vivendo, dessas opressões, desses movimentos, desses xingamentos na rua, que agora não é mais nem implícito, é explícito. Então é preciso falar sobre isso. Eu queria, se vocês me permitem, claro, colocar uma questão. Eu tenho participado de muitas conversações em relação às temáticas paralelas e que atravessam essa nossa conversa de hoje. E eu sempre me coloco, talvez até provocado pela fala instigante da Tatiana, em relação à pluralidade dos movimentos negros, né? E os movimentos pensados como movimento social, como luta minoritária e como processos de autodefesa em relação ao racismo estrutural, ao racismo de Estado e ao processo de genocídio engendrado pelo Estado terrorista que nós vivemos hoje contra o povo preto. Uma das coisas que eu acho importante, talvez, nós focarmos, que a luta antirracista, ela não pode estar, pelo menos no meu entendimento, dissociada de uma luta antifascista, de uma luta anticapitalista. E esse é um debate que eu considero muito importante. Sempre quando até porque é um ponto interessante nós conversarmos hoje, né? O texto da professora Liane Schwartz, que ela escreveu essa semana e causou grande furor quando ela faz uma crítica a um vídeo da Beyoncé, em que ela faz uma crítica a Beyoncé, dizendo que Beyoncé estaria glamourizando de modo arcaico, de certa maneira, o movimento negro e as lutas negras, né? Dizer, assim, duas coisas. Primeiro, que eu li o artigo, não vi nada demais nele, no seu ponto de vista, daquele espaço de enunciação ao qual ela faz parte, né, como uma senhora branca rica, né, casada com o dono da Companhia das Letras, né, ou seja, ligado que é 50% sionista do jornal Folha de São Paulo. Assim, está falando da elite pensante, intelectual, professora titular da USP e econômica do país, né, dono do jornal mais importante do Brasil, ok? Né, que tem uma postura muito interessante em termos acadêmicos. Os trabalhos dela sobre racialidade são muito importantes da Liane Schwartz. Agora, o ponto talvez seja discutir essa questão, não dissociar luta racista como luta anticapitalista. Que posição os movimentos negros associam? Porque as minhas jovens alunas de graduação, eu dou aula num curso de produção cultural na graduação. Eu dou aula na formação em arte, produção cultural. E eu dou uma disciplina obrigatória chamada Culturas no Brasil, onde as questões... e uma outra chamada Práticas Artísticas Contemporâneas. Na cultura no Brasil, a gente sempre elenca questões ligadas à cultura brasileira contemporânea e à negritude. E é claro que a galera adora Beyoncé. E eu também gosto da Beyoncé, não tenho nada contra a Beyoncé. A grande questão é, a Beyoncé é o nosso modelo? Né? Aí, não é assim, não, vamos
menos Beyoncé, mais Angela Davis. Também não seria uma tolice nesse sentido, né, de fazer escolhas, né, de uma marcha de esquerda, ser uma das mulheres mais incríveis do século XX, com certeza, Angela Davis, mas não é disso que se trata. É discutir se a nossa luta do movimento negro aqui é você ganhar o seu primeiro $1 milhão, né, porque não há nenhum questionamento da Oprah, nem da Beyoncé em relação ao capitalismo, porque eles são capitalistas. Agora, a questão aqui é outra, até porque o movimento negro estadunidense é muito distinto do nosso. Eu estudo o movimento negro estadunidense, principalmente a luta dos Panteras Negras, eu li bastante, sou muito interessado, leio bibliografia sobre esse tema, muito como inspiração, mas não como modelo, como mais uma vértice no campo de lutas ampliado no século XX e no século XXI, que aí está, em relação aos processos de opressão, como qualquer luta minoritária que se colocam no planeta, seja contra os ciganos, os curdos, os palestinos, são inúmeros os grupos que são oprimidos. No caso que nos apetece, são os povos indígenas, que estão sendo genocidados por esse governo fascista que está no poder, e o povo preto, que é necropoliticamente assassinado pelas instâncias da polícia brasileira em geral, da polícia militar em particular. Então, assim, a grande questão, enquanto nós não pensarmos o antirracismo como articulado também, né, o antifascismo e, no meu entendimento, o anticapitalismo, né, inclusive o antissexismo, a luta contra o patriarcado, vem no bojo junto com esses processos. Não dá, é difícil pensar uma luta que seja unitária, toda luta é plural. Por isso a importância, inclusive, dos brancos antirracistas, né? Eu sou coordenador de uma pós-graduação e, pela primeira vez com a minha entrada na pós, não por minha causa, mas a partir de um amplo leque de aliança, o vice-coordenador é um grande artista, um dos maiores artistas brasileiros, um homem branco, judeu, que trabalha comigo, um grande amigo, e nós conseguimos implantar um sistema de políticas afirmativas com cotas para pessoas negras, né, indígenas e trans, sendo que as cotas étnico-raciais e de gênero, as cotas sociais vêm na frente do mérito. Para uma pós-graduação parece isso terrível, mas não é, porque mérito no Brasil é um indicador de classe. Desculpe, um jovem branco de 18, 20 anos, das classes médias, no campo das artes, já viajou pelo mundo, já conhece os museus, lê várias línguas. Não dá para discutir mérito sem discutir classe. Então, a meritocracia, na verdade, é uma grande falácia da universidade. Isso dito por um intelectual que supostamente vive a partir da meritocracia, né? Só que aí é preciso colocar a questão da produção intelectual, de pensamento, também em questão a partir desses outros vetores que ela cruza, né? Então, eu acho muito importante colocar a bandeira do anticapitalismo aqui também. Eu lembrei essa semana, o professor Silvio Almeida, ele é um estudioso de filosofia, política e direito. Ele começou a escrever na Folha de São Paulo, e eu lembrei disso com a sua fala, Vasconcelos, que ele fala que é impossível se falar sobre economia, sobre direito e sobre política sem falarmos de racismo, sem colocar, falarmos de raça, não de racismo, porque ele também fala que não esperem que ele fale sobre racismo, porque ele não entende sobre racismo. Quem entende de racismo são os racistas. Ele entende de relações raciais. Muito interessante. E ele fala da importância de falarmos sobre esse tema dentro da economia. Não pode se falar de economia, não pode se falar de política e não pode se falar de direito sem tocar nas relações raciais. Que permeia um pouco sobre o que você falou. E quando você fala também de acharmos uma forma que as pessoas sim são julgadas pela sua condição social, e nós temos um Brasil muito múltiplo. No Rio Grande do Sul, nós temos comunidades muito pobres com pessoas muito brancas, que elas precisam sim dessa cota para entrar. Então, assim, a gente tem um Brasil muito diverso. Eu sou gaúcha, então nós temos comunidades
quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa no homem negro dentro da comunidade, mas nós temos no Brasil comunidades com homens brancos, pessoas brancas que vivem em estado de pobreza, principalmente no sul do país. E a gente precisa pensar, assim, nesse lugar dessas pessoas, como que elas vão sair dessa condição, né? E precisa se pensar nessa cota social. Eu queria te interrompendo, que na verdade... sem esquecer também que em nenhum momento eu estou negando o racismo, porque um homem preto, pobre, um homem branco, pobre, o homem preto está em desvantagem nítida, Sim. porque na hora de dar um emprego para uma pessoa pobre, vão escolher um homem branco. Não adianta. Sim. Então, a gente, na hora de sofrer o abuso sexual, né, vai ser a mulher. Tem situações, então, como essas relações são relações extremamente complexas. Então, a questão não se trata exclusivamente como se pensou uma certa esquerda. Vamos mudar a estrutura social, abolir o capitalismo e tudo ficará mil maravilhas. Evidentemente que não. Nós vimos experiências de um socialismo real que não deixou de perseguir os homens gays, as pessoas trans. Né? Eu apoio e muito a luta das travestis do Rio de Janeiro a partir da Casa NEM, que é aqui em Copacabana, aqui bem próximo. Né? Faço parte de um coletivo que apoia as lutas das transvestigêneres cariocas. E, assim, a média de idade de uma travesti é 30 anos. Então, assim, isso é uma situação ímpar, né? Quando a média de idade do brasileiro é entre 60 e 70 anos. Então, essa é uma sociedade de enorme recusa. Né? Na verdade, os privilegiados são muito poucos. São muito poucos. Então, diante desse quadro, esses privilegiados são justamente aqueles que os poderes instituídos preservam. Então, no Brasil não se fala sobre imposto sobre grande fortuna, sobre direito de herança, não se mexe nem para se chegar próximo àquilo que seria minimamente uma sociedade de bem-estar ao modelo europeu, que é uma sociedade de manutenção do capitalismo. Aqui trata-se exatamente de um extermínio dos pobres. Talvez a defesa, o descaso do governo federal com a Covid tenha a ver com isso. Eugenia, deixa morrer os pretos, pobres, velhos, porque isso vai poder resolver, a providência vai ser assim, vai ser a nossa solução final. Não foi isso que ensinou uma certa assessora do ministro da Economia? Então, assim, de alguma maneira, a questão econômica e social está posta, mas as questões da racialidade também estão postas. Né? Uma questão do heteropatriarcado normativo também está posto, assim como o sexismo contra as mulheres. Então, esse processo de autodefesa, ela precisa vergar um muro muito poderoso para irmos juntos e derrubá-los. Desculpe ter te interrompido. Não, eu acho que é isso mesmo. E quando você fala desse extermínio de pobres, é exatamente isso, dos negros, vai economizar muito na Previdência, vai se economizar muita coisa com a morte, né? Hoje nós temos 100.240 mortes. Cada dia aumenta mais, e é uma coisa que eu não sei quais serão os resultados disso no nosso inconsciente, né? A gente está lidando com uma morte, com um inimigo invisível, onde morrer, matar, tá morrendo, virou uma coisa tão banalizada. Está sendo banalizado, está se negando que isso existe. A gente vê um contexto negando que nós estamos vivendo, sim, um momento ímpar, histórico da humanidade, com um vírus que mata, que é invisível. E é muito sério. E a gente no Brasil aqui com um governo que eu não sei nem dizer o que a gente está vivendo, né? Um reflexo do que estava escondido por baixo do tapete. O que está se vivendo, né? É de amedrontar. O controle permita complementar também, esse controle dos corpos, não apenas dos corpos mortos, mas dos corpos vivos, né? Destaco aqui uma notícia que eu vi sobre a questão da praia, do acesso à praia, né? E aí é algo assim, você pode ir para o mar, mas você não pode ficar na areia. Ou seja, né, eu fiquei pensando aqui, eu estava discutindo com meu companheiro,
A pessoa que mora, não sei, em Realengo, onde eu morava um tempo atrás, na Penha, né? A gente tem o dinheiro, né, da passagem de ida e volta. A gente vai lá para entrar na água e vai voltar? Não, a gente entra lá, a gente vai para ficar, para passar o dia, porque é uma construção do nosso dia, de como vai ser o nosso dia, de como vai ser o nosso lazer, né, de como o nosso corpo, a nossa, enfim, né, todo o nosso bem-estar, essa situação de bem-estar, como nós vamos gerir o nosso bem-estar naquele dia, né? Se você não pode ficar na areia, o que você vai fazer? Eu não posso ir? Eu nem vou, né? Então, tem lugar também nesse controle, nessa questão que a gente pode chamar de necropolítica, que é do controle de quem está vivo também, do controle desses corpos mortos-vivos, né? Então, uma dimensão da territorialidade. Então, se, por exemplo, o Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro já é construído assim, né, a gente já pensa no Rio de Janeiro nessa questão, né, o professor Júnior falou disso, né, dessa construção do Rio, do afastamento, né, dos mais pobres, vai afastando em direção ao subúrbio. Agora, mais ainda, não sei quantos %, não vou saber agora, que eu não guardo essa coisa de dados, mas, enfim, de linhas de ônibus sumiram durante esse período de pandemia. Não é? Então, quem tem que enfrentar um ônibus, quem tem que enfrentar trem, né? O trem também, eu não ando muito de trem, então desculpem a imprecisão, mas também houve se não me engano, uma ameaça de parar, né? De paralisar o funcionamento dos trens. Então, quem anda de ônibus, anda no ônibus apinhado, vai pegar a Covid ali, ou seja, vai ser o próximo da fila a morrer. E se é para lazer, você não anda de ônibus mesmo, né? Então, cada um no seu quadrado, né? E aí a gente começa a estabelecer, o poder começa a estabelecer a Zona Sul para quem é de Zona Sul e as zonas suburbanas para quem é de zona suburbana. Então, fique aí, né? Isso lembra um pouco a política de segregação na África do Sul, né? As townships, né? Que era essas comunidades que ficavam longe do centro da cidade, justamente para manter os negros, né, nesse território. E quando eles tivessem que ir nos territórios onde moravam os brancos, que eram os centros urbanos, vamos dizer assim, eles tinham que ter um passe, né, uma autorização, né? E aí, se ele tivesse sem passe, ele seria preso, inclusive, um negro que não tivesse portando um passe. E aí tiveram as manifestações famosas, né, de Soweto, por exemplo, o massacre de Sharpeville também, enfim, algumas coisas, né, me lembrou um pouco a história da África do Sul, quando você falou sobre isso. Parece que estão criando esse isolamento, né, de deixar a periferia na periferia, né, e vamos deixar eles lá que morram, né, enfim, de certa maneira, é um pouco essa política essa necropolítica, né, que a gente chama, né, enfim. Queridos, a gente já está chegando no final da nossa conversa. Eu fico muito feliz de conversar e eu confesso que a gente tocar nesse assunto, aí o Vasconcelos até falou, não neguei porque era uma mulher branca, eu falo que é difícil, porque a gente que sofre com isso, eu sofro porque eu sempre convivi, os meus amigos são negros, eu tenho uma irmã negra, vivi junto com ela momentos de racismo, a gente sofre junto, e como que agora, o que a gente pode fazer? Eu acho que nós, brancos, que não apoiamos de jeito nenhum essa desumanidade, essa falta de amor ao próximo, nós precisamos sim falar, nós precisamos sim abrir espaço, nós precisamos sim não só falar, mas agir, denunciar, porque falar é muito fácil, a gente precisa agir e vivenciar. Eu acho que mais do que isso. E assim, esses acontecimentos dessa semana, com esses dois Mateus, o acontecimento com o professor Júnior, eu fico pensando, eu sempre penso, gente, não é possível, aonde foi que esse homem achou que era superior, que essa pessoa branca achou que era superior, aonde foi que a gente achou? Sim, a gente pode procurar em contextos históricos, mas eu fico pensando na profundidade disso. Eu fico pensando que nós, brancos, nos distanciamos muito do que da essência da natureza. Eu acho que a sociedade branca ocidental
ficou cada vez mais materialista, e ficou cada vez mais na questão do ter, cada vez mais do lugar do ego. E eu acho que as outras raças orientais, o negro, o índio, ele sempre teve um lugar na sua ancestralidade, um lugar muito próximo da sua religiosidade, do pensamento mítico mágico e da espiritualidade em si. Eu sou espiritualista, pratico Umbanda, então eu acho que existe um lugar ali na essência do homem, da mulher, da essência desse branco que se distanciou e que ficou cada vez mais materialista. E pensando na ciência, que negou muito tempo uma existência divina, e hoje muitos estão negando a ciência, e hoje a gente tem uma física quântica que fala que existe uma coisa além, que existe uma coisa que é além de nós, que nós não somos os protagonistas, né? Que existe uma essência universal, uma força universal que está no macro e no micro. Talvez, com a nossa evolução, né? A nossa evolução, a gente consiga enxergar que nós não somos a coisa mais importante na natureza. Nós somos peças dessa natureza. Talvez, com o passar do tempo, a gente saia desse lugar de julgamento, de pensar, de julgar pelo credo, pela cor, pela raça, pela condição sexual, pela condição social. E aí a gente vai começar a ser humano. Mas, por enquanto, é muito importante que a gente levante bandeiras contra qualquer tipo de opressão. É muito importante. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e até queria ver se vocês têm mais um tempinho, se tiver alguém que queira fazer uma pergunta, porque eu acho que tem muita gente nos acompanhando. Se vocês puderem, claro, ficar mais um pouquinho para alguma pergunta. Rudá, teve alguma pergunta que a gente possa passar para os nossos convidados? Eu não sei como é que está a conexão. Tem. Desde o acontecimento de George Floyd, o professor... Vamos ver o que é. Quantos outros ataques ainda racistas vão ter que acontecer? A Lux fala. Todos os dias, pessoas negras, indígenas desse país são exterminadas. Temos que falar sobre isso. Enfim, foi uma colocação da Lux. Temos que pensar em perspectivas... Decolonial. Eu estou sem óculos. Sobre a trajetória do período brasileiro. Foi isso que ela colocou. A Lux é uma militante negra, trans, uma mulher maravilhosa que representa muito bem a comunidade trans. Ela é um presente que botaram na minha vida. Então, obrigada, Lux, pela sua presença. O professor Vasconcelos falou dos trans. Os trans são muito invisíveis e não são entendidos nem na comunidade LGBT. Eles precisam de amparo, de entendimento, de aceitação, né? Então, precisa entender, você precisa respeitar. Eu acho que é a primeira coisa. Respeitar. Quem lê pra gente, que eu tô sem óculos? Pode ler pro... Tati, você lê para mim? Leio. Prezados, como os senhores enxergam a formação de professores hoje dentro de um Estado autoritário e como resistir? A pergunta do melhor. Quem responde? Quem dá aula para professores? A gente está esperando o senhor, professor Jorge. Com certeza. Acho que a formação docente, ela sempre será um mistério, uma dificuldade e, de certo modo, uma impossibilidade. Porque não se aprende a dar aula numa escola, se aprende a dar aula dando aulas, né? E aulas não se dão, aulas é uma relação de troca que se estabelece entre corpos, e são corpos também em disputa, numa relação que vai além do ensino-aprendizado. Que a educação tem muito mais a ver com transformação do que com formação. Então, sendo assim, o nosso papel é muito menor do que a gente acha que é.
E, às vezes, ele é muito maior do que nós acreditamos que possa ser em uma ou outra sensibilidade. Então, assim, com tanta gente que eu dei aula, assim, eu continuo aprendendo dia após dia, né, com as pessoas com as quais eu converso. Essa guinada que eu dei da filosofia francesa contemporânea, né, de autores europeus com os quais eu escrevi livros, eu fui publicado na França e tal, eu estava me tornando uma pessoa importante, eu vi a importância de deixar de ser importante e me voltar para outras temáticas, outros autores que diziam respeito muito mais da minha história e minha formação. E isso veio justamente com as pessoas com as quais eu supostamente ensinava, mas com as pessoas que de fato eu aprendia, os estudantes. Eles são a razão e o sentido de tudo. Que lindo. Achei linda a resposta. O professor é a própria resistência e é um aprendizado. Muito bonito. Bem, gente, então eu quero agradecer mais uma vez e a gente vai finalizar. Muito obrigada, muito axé para todos nós. Show. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, Boa noite todas a e todos. Até.